O que essa resolução trata? Ela trata dos aspectos éticos da reprodução assistida, tão somente. Essa resolução tem valor de lei? Nenhum, só para parâmetro ético. Mas eu tenho outra lei no Brasil que resolva essa questão para mim? Não tenho. Então, essa resolução 1350 de 92, ela é tanto usada pela área médica como razão de decidir na doutrina e no judiciário, porque é o que de melhor nós temos em relação à reprodução assistida. Quais são as coisas que prevê essa resolução? Uma das coisas que prevê essa resolução, por exemplo, é que o doador, quando nós tivermos naquilo que eu expliquei, reprodução assistida heteróloga, que é o terceiro doador, ele tem que ficar no anonimato, ele não pode ser conhecido. Outra questão que prevê essa resolução: quando eu estou na fertilização in vitro, que eu vou implantar um embrião lá no organismo materno, eu só posso implantar até 4 embriões. Por que até 4 embriões? Para evitar gestações múltiplas. E o que os médicos dizem a respeito disso? Os médicos gostam de implantar até 3 no máximo. Tem clínicas que implantam até 2. Por quê? Porque até 3 tu pode, conseguir a gravidez. Mas mais de 3, isso não aumenta a probabilidade de gravidez, só aumenta a probabilidade de gestação múltipla. E você sabe que uma gestação múltipla pode botar em perigo a vida da gestante. Então tem uma série de coisas que prevê essa resolução. Por exemplo, ela prevê que eu não posso vender os embriões, porque a gente não é proprietária de embrião, assim como a gente não é proprietária, dona de filhos. A gente tem o direito de usar esses embriões, mas não tem fins comerciais. Senão a gente estaria codificando o embrião. O embrião é uma pessoa em potencial, porque ele já tem todo o código genético, ele só tem que se alinhar no organismo materno para se desenvolver, certo? Muito bem, em 96, e só lá em 96, surgiu a Lei 9.263 do planejamento familiar. Aquela previsão que continha lá na Constituição Federal, veio a lei infraconstitucional só em 96. A lei fala muita coisa a respeito da utilização da fertilização in vitro e inseminação artificial. Nada, não fala nada pra gente, Não ajuda a gente em muita coisa. Depois da lei, surgiu o Código de 2002. Tem lá o artigo 1597 que trata essas questões da reprodução assistida. Aí eu digo para vocês assim: o primeiro bebê de proveta é de 1978, que eu disse para vocês. E o projeto do Código Civil, desse que eu estou aqui a falar, o projeto dele é de 1975. Ele saiu da forma em 2002. Vejam só. Quando o projeto do Código Civil foi feito, essa modesta professora que aqui fala a vocês tinha 5 anos de idade. Quando ele saiu da forma, essa professora tinha 32 anos de idade. Ele só saiu da forma, não resolveram nenhuma questão relativa à reprodução assistida. O que eu tenho para dizer para vocês? O código veio, trouxe a previsão das técnicas, mas nos abandonou, porque ele não regulamenta nada. Em suma, continuamos utilizando a resolução 1358, que apesar de não ser lei, ela funciona como parâmetro ético, como razão de decidir na doutrina e também no judiciário. Isso eu estou levantando para vocês, que é uma crítica severa em relação à falta de regulamentação dessas técnicas. E a gente vê como foi noticiado no ano passado pela Veja, várias pessoas em São Paulo cedendo temporariamente o seu útero, mais conhecido como barriga de aluguel, e cobrando no mínimo R$100 mil por isso, Por que existem todas essas coisas? Pela falta de regulamentação da matéria. Muito bem, dito isso, eu trago o
Primeiro caso polêmico para vocês ficarem pensando, e eu quero deixar vocês desassossegados para a gente discutir depois da minha fala. Primeira questão polêmica: o anonimato do doador. Para eu ter um doador, eu preciso estar na técnica através da forma heteróloga. Eu preciso me valer de um banco de sêmen, ou então eu tenho que pegar um óvulo, né, de um terceiro, de um doador. Por que existe uma polêmica em relação ao anonimato? Porque a regra e a previsão da resolução 358 do Conselho Federal de Medicina é pelo anonimato. O doador não pode conhecer o casal que vai receber aquele material genético. Muito bem, ele não pode conhecer. Mas qual é a polêmica que tem aí até então, né? O cara vai lá, faz uma coleta de material através da masturbação, bem parceiro, depois faz um lanche reforçado, né? Um suco de laranja, vai para casa feliz que está contribuindo para a humanidade. Mas ele não quer, né? Fez lá um ano de doações, mais ou menos, digamos lá, né? Tem 100 óvulos fecundados. Ele não está esperando que daqui a 9 meses 100 pessoas entrem contra ele com uma investigação de paternidade, né? Porque ele é o doador do esperma. Por isso é que é assegurado o anonimato. Mas por que isso do anonimato? Pelo seguinte: o que substitui a cópula? Porque nós estamos falando da procriação através do método natural, relação sexual homem e mulher. Quando nós estamos na reprodução assistida, o que substitui a cópula? O ato de vontade das partes. E esse ato de vontade das partes é que prepondera sobre esse material genético, certo? Porque não tem a relação sexual. Vocês observaram? A reprodução assistida deixou de lado a relação sexual. É um acordo de vontades, é um ato de vontade, é uma responsabilidade que as pessoas têm quando vão se submeter a essa técnica, uma responsabilidade procreacional, como diz o Arnaldo Rosário, certo? Então as pessoas têm que ter uma responsabilidade. Por isso que o doador, né, pouco interessa a relação que vai se ter com o doador. Por quê? Porque a gente não está tendo filhos, a gente está concebendo uma família através da maternidade e da paternidade, que são coisas completamente diferentes. Vocês chegaram a ler a Zero Hora de hoje? Aquela mãe uruguaiana, né, que teve a dura decisão de estava com a gripe A, de não tomar medicamento para não interferir no feto, entrou para a CTI, tossindo sangue e não tomou medicamento, e o feto está lá vivo e ela veio a óbito, né? Isso é uma decisão difícil. Ela teve a decisão em relação a filho, não é simplesmente ter filho, é a família dela que está ali, e entre ela e o filho dela, que é a família dela, ela disse: eu sacrifico a minha vida em nome da vida dele. Isso é a constituição, a procriação e o uso dessas técnicas que nós estamos falando aqui. Portanto, o anonimato do doador pouco importa para quem está se submetendo a essa técnica. Qual é a polêmica que existe aí? A polêmica que existe é o seguinte: aquela pessoa, digamos, aquela menina que sabe que foi concebida através dessa técnica e que os pais se valeram de um banco de sêmen, ela pode ter acesso ao seu pai biológico. Por quê? Porque as pessoas têm essa vontade, né,